Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer receber mais uma vez você aqui em meu canal Glerison Naturólogo. O tema de hoje está magnífico, pessoal. Eu quero falar sobre um senhor chamado sentimento. Fique comigo até o fim e vocês vão descobrir o que é isso nessa magnífica série Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Então, pessoal, essa série Como Evitar Preocupações e Começar a Viver está sendo magnífica, tanto para mim e eu acredito muito quanto para aqueles que estão acompanhando. Essa série de vídeos, elas foram motivadas, pessoal, até pelo momento que estamos vivendo muito complicado, tanto no nosso país quanto no mundo inteiro, devido a esta pandemia que está acontecendo. E o fato da gente aprender algumas técnicas, alguns insights que a gente pode ter, elas podem ajudar-nos bastante. E a motivação para essa série é isso, pessoal. Tentar contribuir aqui com vocês um pouquinho mais para a gente poder ter um melhor gerenciamento e controle de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossos sentimentos. Tá bem, pessoal? Então, o tema de hoje é um senhor chamado sentimento. Eu quero partilhar com vocês aqui hoje, pessoal, uma citação muitíssimo interessante de William James, um psicólogo, uma pessoa, um estudioso da mente que contribuiu bastante em sua época, em sua profissão, para ajudar pessoas que sofriam aí com problemas da mente, problemas psicológicos. E eu quero partilhar uma citação dele e a gente aqui meditar e refletir um pouquinho, como sempre, como vocês já sabem, e extrairmos algo de fundamental, de pertinente para o nosso dia a dia e que possa ser de grande utilidade para você que está aí do outro lado da tela, possa ser fortemente impactado por essas palavras. Esse grande autor chamado William James, ele, dentre muitas coisas que ele escreveu bastante sobre o impacto que as nossas ações têm sobre a nossa mente, sentimentos e pensamentos. E como os dois, tanto a ação em si, quanto os sentimentos e pensamentos, como eles se relacionam. Ele contribuiu bastante para isso, e isso, meus amados que me escutam e minhas queridas, tem uma relação bem interessante, a qual a gente tem que saber, para às vezes a gente saber até se dominar em determinadas situações. E olha, o que ele escreveu como é interessante? Ele escreveu assim, pessoal: a ação parece seguir-se ao sentimento, mas na realidade a ação e o sentimento andam juntos e equilibrando a ação que está sob o controle mais direto da vontade. Podemos indiretamente equilibrar o sentimento. Muito interessante, pessoal. Como vocês viram aí na citação, o que ele estava, pessoal, querendo dizer com essa frase que parece assim uma frase bem complexa, mas ela não é. Sabe o que ela está dizendo, pessoal? Ela está dizendo, em outras palavras, o seguinte: ele identificou que parece que a ação ela anda junto ou está depois daquilo que a gente sente. Ambos estão juntos, mas muitas das vezes ele diz nessa citação, pessoal, que a ação ela pode modificar os sentimentos. E é qualquer ação, eu vou agir de qualquer... Não. Tem que ser ações baseadas em leis fisiológicas, certo? Em leis que o nosso Criador pôs tanto dentro quanto fora da gente.
Uma vez que a gente se harmoniza com essas leis, que são chamadas por muitos leis naturais, aí sim o nosso sentimento ele vai responder de maneira positiva e a gente vai começar a achar o encaixe de nossa vida. A gente vai começar a viver de maneira plena. Por quê? Porque a gente vai começar a ter bons sentimentos e pensamentos agradáveis, pensamentos puros. Certo, pessoal? E eu chamo a atenção de vocês, mesmo você não sendo cristão, eu chamo a atenção de vocês para um código de leis chamado Decálogo, ou os 10 Mandamentos, como os católicos conhecem, como os evangélicos muitos conhecem. E eu chamo a atenção que vocês conheçam um pouquinho mais do Decálogo e vejam o que ele diz para a sua vida. Tá bom, pessoal? Voltando à questão aqui do sentimento influenciar a ação e a ação influenciar o sentimento, olha que coisa interessante. E eu quero pôr aqui para vocês, pessoal, a seguinte pergunta: como posso dominar meus atos e controlar as minhas mais íntimas emoções? Será que é possível? Pense bem, será que é possível? Pessoal, eu quero deixar para vocês aqui, vai estar aparecendo aí para vocês, um pequeno gráfico muito ilustrativo e didático para vocês entenderem como isso funciona. Funciona da seguinte maneira, meus amados. Funciona assim. Nós temos a verdade. A verdade, por sua vez, ela é absoluta, certo? E ao lado da verdade, nós temos leis que o nosso Criador deixou, nosso Deus, e temos o seu favor, a sua graça, a sua bondade para nós. Essas três estruturas, ela vai sustentar a razão. Ela tem que estar na nossa razão, dentro da nossa mente. E a razão, por sua vez, como vocês estão vendo aí no gráfico, ela vai controlar apetites, paixões e emoções, como vocês estão a observar. Mas, Clérison, o que é esses apetites, paixões e emoções dentro desse contexto? Olha que coisa interessante que o dicionário diz, pessoal. Apetites são vontade de comer, disposição, ânimo, ambição, cobiça, preferência ou sensualidade. Certo? Paixões é um sentimento intenso que a pessoa pode ter, levado em alto grau a você praticar ou fazer alguma coisa. E emoções? Ato de se mover psiquicamente. É o que o dicionário diz pra gente, pessoal. Então, vejam bem, uma vez, pessoal, que você tem o controle de sua mente através da razão, você está amparado pela verdade, você tem total condição de controlar os apetites, as paixões e emoções, porque elas vão existir constantemente na sua vida. Elas vão existir. Esses três aspectos que têm que estar sob o controle da verdade e da razão, eles têm que estar subjugados sempre pela nossa razão baseada na verdade. Sempre, sempre, continuamente. Porque se a gente inverter esta fórmula, sabe o que vai acontecer? Toda a sorte de misérias que estamos vendo hoje no mundo, pessoal. Pai matando filho, filho matando pai, muita ignorância, orgulho, crimes de todas as espécies, barbaridades. É isso que a gente vai ver. E uma vez que você consegue entender esta fórmula e praticar, você vai conseguir ter mais firmeza e mais controle sobre as suas mais íntimas emoções. E, pessoal, eu quero concluir com a seguinte frase. Tem uma passagem nas Escrituras Sagradas, pessoal, que diz que aquele que controla o seu ânimo, ele é mais forte de quem conquista uma cidade. Muito interessante, pessoal. E eu posso vos afirmar, com a pergunta que eu fiz
logo no iniciozinho lá do vídeo, é possível dominarmos as nossas ações a fim de controlar as nossas mais íntimas emoções? Totalmente possível. E o que o William James falou, pessoal, é uma verdade magnífica. A ação, ela pode se seguir à emoção, mas muitas das vezes as nossas emoções, elas vão ser moldadas pelas nossas ações. Porque se for ao contrário, a gente vai viver um sentimentalismo o tempo inteiro e isso não é bom. Tem o seu lugar, em alguns momentos o sentimento vai prevalecer a razão e a ação. Ou seja, o sentimento ele vai se aflorar mais do que deveria. Em alguns momentos isso é válido, mas na maioria do tempo não é bom, pessoal. Então eu posso vos dizer com toda certeza, é possível sim termos controle de nossas emoções para que a gente possa ter ações mais razoáveis neste mundo que está tão necessário de pessoas sensatas. Eu espero ter contribuído, pessoal. Deixe aí o seu like, compartilhem se vocês acham que pessoas precisam desse conteúdo. Deixe o sininho de notificações ligado e vai ser uma caminhada espetacular. Tem novos vídeos aí magníficos sobre esse assunto aí já em pauta, pessoal. Então, forte abraço para vocês. Eu espero ter contribuído dentro desse tema aí das emoções e ter deixado algo útil aqui para vocês. Um forte abraço. Fiquem na paz de nosso Deus e até o próximo vídeo.